Fala galera, tudo bem? Nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios da aula 6 no nosso livro didático a respeito de radioatividade, lixo atômico, usina nuclear e etc. Vamos lá! Gente, a primeira questão que nós vamos fazer é a questão número 36 da página 261. Então vamos ver. Aula 6, página 261, questão número 36. Acompanhe a leitura. Constituintes do núcleo do átomo e responsáveis por sua estabilidade, os nêutrons tornam-se essenciais à matéria em virtude de não apresentarem carga elétrica. A questão central é a carga positiva dos prótons, a qual faria com que os mesmos se repelissem mutuamente, o que acabaria por desintegrar o átomo. Mas não é isso que acontece, uma vez que a matéria apresenta uma importante estabilidade atômica. Uma das teorias aceitas para tal explicação encontra-se nos nêutrons, partículas que, por não apresentarem propriedades elétricas, acabariam servindo como isolante elétrico, como um isolante entre os prótons, dificultando no caso de átomos pesados, ou mesmo impedindo, no caso de átomos leves, a sua aproximação e a consequente desintegração atômica. Aqui no quadro tem um resumo do gráfico que aparece na questão. Vamos só compreender rapidamente, depois a gente volta para a questão para ver quais são as perguntas. Neste gráfico nós temos o número de nêutrons e temos o número de prótons. Esta linha aqui central, esta linha vermelha, ela indica a relação em que o número de nêutrons é igual ao número de prótons. Isso coincide com os isótopos estáveis até aproximadamente o número atômico 20. A partir do número atômico 21, já não há mais a coincidência de isótopos estáveis terem o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons. Bom, essa faixa é chamada de faixa de isótopos estáveis, ou faixa de estabilidade. Se você encontrar um isótopo dentro dessa região, ele é um isótopo estável. Se aparecer um isótopo acima dessa região, ele é instável e o número de prótons é maior, o número de nêutrons é maior que o número de prótons. Se aparecer abaixo da faixa, aí você vai ter um átomo também instável e agora o número de prótons é que é maior do que o número de nêutrons. Então vamos continuar. A questão fala o seguinte: considerando o texto e o gráfico acima, podemos afirmar sobre os elementos A, B, C e D. Então vamos identificar esses elementos. Primeiro, elemento A. O elemento A ele está fora da faixa, portanto é um isótopo instável e ele está acima da faixa. Se está acima da faixa, o número de prótons é maior que o número de nêutrons é maior que o número de prótons. Nós vamos ter que diminuir o número de nêutrons. O que a gente pode fazer? Quando tem uma massa menor, o átomo pode emitir nêutrons propriamente. Mas quando a massa é maior, a alternativa é a emissão de partículas beta, nas quais o nêutron vai ser desintegrado. O átomo B. O átomo B também não está na faixa de estabilidade, mas ele está abaixo da faixa, sinal que tem um número de prótons maior que o número de nêutrons. Como a massa é elevada, a alternativa seria emissão de partícula alfa, na qual sairiam 2 prótons e 2 nêutrons, diminuindo a proporção e gerando um átomo com maior estabilidade. O átomo indicado pela letra C. A forma como ele está apresentado indica que ele está ali na faixa de estabilidade. Então, é um átomo estável e não emite radiação. E finalmente o átomo D, que também é estável, está abaixo da zona, então o número de prótons é maior que o número de nêutrons. Mas a massa é bem menor, então não tem como emitir 2 prótons e 2 nêutrons. A alternativa é emitir o próton. Emissão de próton. Então, vamos identificar a alternativa correta. Considerando o texto e o gráfico acima, podemos afirmar sobre os elementos A, B, C e D. Letra B. O nuclídeo A é um beta emissor. Letra B. Até a próxima questão, gente. Pronto, gente, vamos continuar a resolução dos exercícios, só que agora nós vamos para a página 262. Vamos fazer as questões 39 e 40 numa única sequência. São questões do Enem bastante interessantes. Questão 39.
O debate em torno do uso da energia nuclear para a produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos. Primeiro argumento. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuir para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio utilizado como combustível, entre aspas, não é queimado, mas sofre fissão. 2. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de energia elétrica não nos permite ficar tranquilos. A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que... Bom, então a resolução da questão gira em torno da análise desses argumentos. O primeiro argumento trata de uma grande vantagem, que é a não liberação de gases de efeito estufa. Realmente, no processo de fissão, não ocorre queima, não ocorre liberação de gases de efeito estufa. Isso é uma vantagem que deve ser considerada. A afirmativa 2 já é uma desvantagem relacionada a acidentes com usinas, que não ocorrem sempre, mas quando ocorrem são devastadores, como foi o caso da usina de Fukushima, no Japão, no ano de 2011. Então, neste caso, os dois argumentos são verdadeiros, os dois argumentos são válidos e devem, sim, ser levados em consideração para a análise da instalação ou não de uma usina nuclear. Então, a alternativa correta seria a letra B. Ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia. Então, na questão 39, marcamos a letra B. Vamos fazer mais uma? Questão 40. Na música Bye Bye Brasil, de Chico Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos, abre aspas, puseram uma usina no mar, talvez fique ruim para pescar, fecha aspas. Poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro. No caso de tratar-se dessa usina em funcionamento normal, dificuldades para a pesca nas proximidades poderiam ser causadas. Perceba que nessa questão os elaboradores do Enem colocaram a seguinte condição, que a usina está em funcionamento normal. Se a usina está em funcionamento normal, não houve vazamento de lixo atômico, não houve vazamento de outros resíduos, a usina não superaqueceu e explodiu, ninguém sofreu nenhum tipo de acidente, então nesse caso é um funcionamento normal. A usina tem como objetivo a geração de energia elétrica. Como é que ocorre? Processo de fissão nuclear, libera uma grande quantidade de energia, aquece um reservatório de água, que vaporiza. O fluxo de vapor movimenta a turbina que gera energia elétrica. Só que a gente não pode deixar um ambiente superaquecido, então precisamos de um grande reservatório de água para poder resfriar a usina. É por isso que as usinas nucleares são instaladas em áreas próximas a grandes reservatórios, como no litoral. No caso do Brasil, as usinas de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na questão 40, a única alternativa possível é a letra E, que diz pelo aquecimento das águas utilizadas para refrigeração da usina, que alteraria a fauna marinha. Letra E. Bom, gente, por aqui a gente finaliza. Foi muito importante resolver algumas questões para a gente discutir um pouquinho sobre o assunto e o resto é com vocês. Vejam os slides que eu postei no A Mais, que lá tem o gabarito, tem o resumo e tem o gabarito revisado. Um grande abraço e até o próximo assunto.